Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério, ainda falando do concurso público do Estado de São Paulo, concurso de professores. Muitas pessoas ainda têm dúvidas a respeito da prova prática, que será a gravação aí de até 7 minutos, entre 5 e 7 minutos. Conforme está lá no edital, a gente já conversou um pouco sobre isso. Muitas pessoas com dúvida a respeito da prova prática para a educação especial. A pessoa tem pedagogia, tem que ter uma pós-educação especial, uma especialização e tem dúvida a respeito de como que vai ser essa videoaula. Enfim, é o seguinte, nesse vídeo eu vou passar a super dica. Vamos explicar aqui em detalhes, você vai saber como é que vai fazer esse vídeo. Tá? Eu peço que, por gentileza, depois faça um Pix para ajudar aí, porque a dica vai ser muito boa. Ou compra um produto nosso aqui, também é válido. Então vamos lá. Primeiro ponto, eu vou ter que usar aqui o recurso visual na tela para a gente ir acompanhando. Infelizmente não tem jeito, tem que ler essa parte, gente, não tem como, né? Então vamos lá. Anexo 7, estudo de caso para preparação da prova prática, videoaula, candidato concorrente à vaga de educação especial. Somente na educação especial que tem essa opção de já ter o estudo de caso pronto e você pensar na sua aula como é que vai ser feita. Os outros é direto no currículo paulista. Vamos lá. O conteúdo da prova prática, plano de atendimento individualizado e produção e apresentação de vídeo deverá ser elaborado com base em estudos de caso, de acordo com a seguinte orientação. Então, tem a especialidade, tem o estudo de caso. São 4 estudos de caso, 2 aí na deficiência intelectual e física, os 2 tá caso 1, então o 1 serve para esses 2. Aí tem o caso 2, que é deficiência visual, e deficiência auditiva, surdez, caso 3, transtorno do espectro autista, TGD, caso 4. Então vamos lá. Olha só, gente. Você tem aqui o caso 1. A estudante é Maria Fernanda, tem a data de nascimento e que ano que ela é? Do 6º ano do fundamental. Já põe isso na mente. 6º ano do fundamental. Lá no currículo paulista, você tem que ir nas habilidades do 6º ano. O que é trabalhar no 6º ano? Já pensa, já vai por aí. Aí vai lá. Maria Fernanda, 14 anos. Apresenta deficiência intelectual e monoparesia, perna esquerda. Cursando o 6º ano em uma escola estadual. A adolescente vive com a família, mãe e 5 irmãos, em uma área afastada da cidade. A família é bastante participativa no contexto escolar, sendo que seus outros irmãos também estudam na mesma escola. Maria Fernanda se encontra em estágio inicial, nível pré-silábico, do desenvolvimento da linguagem escrita e nas atividades de leitura e escrita. Apresenta comportamento que, ora, oscila entre um interesse maior e um interesse menor por tais atividades. Demonstra dificuldade na interpretação de textos, necessitando auxílio na compreensão. Em relação às habilidades aritméticas, Maria Fernanda apresenta dificuldade na realização de operações com recursos de multiplicação e divisão e na interpretação e resolução de situação de problema. Gosta bastante de revistas sobre novelas e músicas sertanejas. Maria apresenta dificuldade de atenção e concentração, permanecendo não mais que 10 minutos na mesma atividade. Em sala de aula regular, Maria costuma se agitar quando são propostas atividades individuais, esquivando-se por meio de comportamentos de sair para o banheiro e beber água. Com o tempo, o professor notou melhor engajamento em atividades que envolvam seus interesses, em duplas, com músicas e jogos pedagógicos. Do ponto de vista motor, ela apresenta dificuldade em sua marcha e, ao andar, arrasta um dos pés sem flexionar os joelhos. Na motricidade fina, apresenta dificuldades gráficas no traçado das letras e no desenho. Consegue realizar a escrita de seu próprio nome, com dicas verbais e copia trechos da lousa com dificuldade. Maria Fernanda apresenta uma linguagem oral bem articulada.
tem bom relacionamento com os colegas da turma e com os professores. É bastante solícita em auxiliar nas atividades em sala de aula. O grande sonho de sua mãe é ver a filha alfabetizada. Maria Fernanda frequenta atendimentos de fisioterapia 2 vezes por semana. Então aqui tem o primeiro estudo de caso. O que eu posso observar que fala que ela está no nível pré-silábico, ou seja, o primeiro ali. Então ela faz garatujas, rascunhos, então está no nível pré-silábico ainda da escrita. Esse é um grande desafio, mas a dica que eu dou é você puxar pelo que a criança tem interesse. Só de você ir por aí, você consegue pontos. Tá? Aqui fala o quê? Que ela gosta bastante de revistas sobre novelas e músicas sertanejas. E uma outra observação que um professor fez. O professor notou melhor engajamento em atividades que envolvam seus interesses, em duplas com músicas e jogos pedagógicos. Se você fizer uma videoaula que tenha sons, músicas e que envolva jogo pedagógico, já é meio caminho andado. Tá? Agora é você pensar como que você vai colocar isso em vídeo. Mas, poxa, com música é tranquilo. Qualquer celular toca uma música aí. Tá? Você vai precisar, claro, de dois aparelhos. Vou gravar com o celular, mas vai precisar de dois celulares, então. Um para tocar a música e outro... Olha só a dica, hein, gente? Um para tocar a música e outro para filmar. Então vamos para o estudo de caso 2. Deficiência visual. Diogo. Aí, de novo, presta atenção em qual ciclo, ano a criança, o estudante, o adolescente está. Este está no primeira série do ensino médio. Então você tem que ir no currículo paulista ver quais as habilidades do ensino médio. Tá? O que você vai passar? Vou passar matemática, português. Vamos ver como é que é o perfil dele. Diogo, 15 anos, cursa o primeiro ano do ensino médio. Tem deficiência visual por decorrência de glaucoma congênito, desde os 3 anos de idade. Reside com os pais e avós maternos. Desde a infância, faz acompanhamento semanal em um centro para pessoas com deficiência visual na cidade, com profissionais que ensinaram a Diogo o sistema Braille. Tem domínio do Soroban e bastante autonomia em sala de aula. Tem preferência pelas aulas em que são utilizados recursos tecnológicos e informática. Aqui já está dando a dica. Ele tem interesse em recursos tecnológicos e informática, pois pode acionar os recursos de acessibilidade, como leitores de tela. Apresenta bom comportamento em ambiente escolar, embora muitas vezes apresente postura passiva e fique quieto a maior parte do tempo. Tem reclamado para os pais sobre o fato de ficar isolado na sala, sentindo-se sozinho. No que se refere às habilidades acadêmicas, tem facilidade com 3 operações matemáticas, exceto a divisão. Apresenta também dificuldades com exponencial e logaritmo. Em relação à língua portuguesa, apresenta boa oralidade. Lê com mais facilidade do que escreve. Nas outras disciplinas, tem desempenho regular, com maior dificuldade nas aulas de física, especialmente em relação à cinemática. Apresenta interesse por instrumentos musicais, piano. Pensa em cursar sistemas de informação quando terminar o ensino médio, possuindo o apoio da sua família. Então aqui nesse segundo estudo de caso também, uma criança, um adolescente que tem interesse aí pela música. Aqui o instrumento musical que o chama a atenção é o piano. Tá? Talvez você possa pensar em alguma coisa nesse sentido, mas o que me chamou muita atenção aqui são os recursos tecnológicos. Então é algo assim que ele está bem habituado. E, claro, quando você for dar a aula, vale observar que você está dando aula para uma criança com deficiência visual. Então você não pode pegar um objeto e falar, olha isso aqui. Não faz sentido. Então você vai ter que trabalhar muito mais com sons aqui. Então trabalha com sons o tempo todo, som ali para ele poder sentir. Sentir a aula através dos sons. Que aula eu vou dar? É aquilo que eu estava observando. Você tem que olhar o currículo paulista. É interessante ver aqui o que ele já sabe para poder fazer a sua aula. Talvez num campo mais seguro, como ele tem facilidade
com matemática, você pode pensar nesse sentido, tá? Eu não posso falar mais a respeito, tá? Porque eu não sou especialista em educação especial. Tá? Eu fiz só a pedagogia, não tenho especialização para falar com mais aprofundamento, vamos dizer assim. Estudo de caso 3, deficiência auditiva. Então, aqui a gente vai ter que explorar a língua de sinais, certo? Libras. Mas vamos ver. José Pedro está no 8º ano do ensino fundamental. Mais uma vez, revisar as habilidades do 8º ano lá no currículo paulista. José tem 13 anos, estuda em uma escola estadual. É um estudante com surdez e faz uso de Libras. O adolescente é bastante comunicativo e apresenta bom entrosamento com a sua turma, fazendo amizades facilmente. Contudo, durante as atividades propostas em sala de aula, é um pouco inquieto, movimentando-se entre as carteiras dos amigos e esquivando-se da realização de algumas atividades. A família nuclear é composta por uma tia e um primo de 10 anos, também surdos e atuantes na comunidade surda da cidade, sendo que a tia é participativa nas atividades e reuniões escolares do sobrinho. Em casa, a família utiliza Libras para a comunicação. Nas disciplinas de ciências humanas e linguagem, tem um vocabulário mais restrito, mas memoriza palavras simples que fazem parte do seu dia a dia. Especificamente em língua portuguesa, possui dificuldade na interpretação de textos e sua produção se resume a textos curtos utilizando palavras soltas. Não apresenta dificuldades com operações matemáticas, sendo essa sua disciplina favorita. Então, gente, aqui, ó, a disciplina que ele mais gosta já está aqui falando matemática. Né? É muito criativo para se expressar em Libras, porém, a sua produção escrita acaba sendo limitada a frases simples, tendo grande interesse por carros e automobilismo e faz aulas de artes marciais no contraturno. Mais uma vez, gente, se atente à deficiência da pessoa. Qual tipo de deficiência? Aqui, auditiva, surdez. Não adianta fazer um vídeo falando. Você vai ter que fazer um vídeo em Libras, tá? Linguagem de sinais. Basicamente é isso. Aí você pensa, talvez aí numa aula de matemática, como é que isso vai ser passado na linguagem de sinais, enfim. É preciso ter já alguma habilidade, sim. Tá bom? E o último estudo de caso para terminar é a Joana, autista. Aqui, 5º ano do ensino fundamental, mais uma vez, vai no 5º ano e vê as habilidades. Joana tem 12 anos, foi diagnosticada com TEA, nível 2 de suporte, aos 4 anos. Apresenta comunicação oral, mas prefere comunicar majoritariamente por sistema robusto de CAA, de baixa tecnologia. Desde a educação infantil, frequenta o ensino regular, reside com a mãe e a avó materna, ambas participativas na vida escolar de Joana. Possui dificuldades para a sustentação da atenção nas atividades, mas seu período atencional aumenta significativamente quando são abordados temas de seu interesse, e aí o hiperfoco. Atualmente possui hiperfoco em filmes de heróis, músicas e instrumentos musicais. Está aqui o foco dessa menina. Você tem que puxar a aula para esse lado. Tem que contextualizar os heróis, as músicas e o instrumento musical na sua aula. Tem que ter isso para chamar a atenção dessa menina. Apresenta grande facilidade para operações matemáticas. Possui acentuada sensibilidade tátil para texturas, areia, cola, glitter, recusando-se a participar de atividades que envolvam manipulação dessas texturas. Joana é bastante carinhosa com professores e amigos. Apresenta dificuldade para organizar os cadernos e manter os conteúdos conforme necessário, pois demora para escrever e realiza poucos registros. Na motricidade fina, apresenta dificuldades gráficas no traçado das letras e no desenho, sendo necessário pautar folhas com guias maiores de 3 cm em relação aos conteúdos acadêmicos. Apresenta dificuldade para a identificação de gêneros textuais, sendo sua produção escrita restrita a pequenos textos.
No que se refere às ciências humanas, apesar de dificuldade de manter a atenção nas aulas, interessa-se pelo período do Egito. Então, poxa, se for falar de ciências, puxa ali algo que tem a ver, claro, com o que está sendo trabalhado no 5º ano do Fundamental, que tem a ver com o Antigo Egito, tá? E englobando aí, contextualizando os filmes de heróis, as músicas e o instrumento musical. Então, para mim está bem claro que precisa ter música nessa aula aí. Na matemática apresenta dificuldade na execução das 4 operações, mas grande facilidade para a geometria, formas geométricas, principalmente quando são utilizados recursos visuais. Então, assim, no meu entender, gente, a VUNESP traz esse estudo de caso mostrando as facilidades e as dificuldades das crianças. Mas o que você tem que pegar aí e observar bem é o que chama a atenção da criança, o que a criança gosta. Isso é muito importante. Até mesmo as crianças que não são do grupo de pessoa com deficiência, vamos dizer assim, até mesmo elas, quando você trabalha com algo que elas gostam, que contextualiza até o ambiente social em que ela convive, chama essa criança para a aula, né? Você chama ela para o conteúdo, para a disciplina, pois desperta aquele interesse. Então, em todos os estudos de caso que eu percebi aqui, a VUNESP apontou o que desperta o interesse na criança. E a VUNESP aponta as dificuldades e as facilidades. Se você quer uma aula assim, que não terá tanto desafio, você pode trabalhar uma aula que, pelo estudo de caso, a criança já tem facilidade. Aí você pode fazer até uma aula mais elaborada. Agora, se for uma aula no que ela tem mais dificuldade, aí precisa ser bem detalhada essa aula. Você que decide. Tá? Eu acho que a dica é essa. Se você tem mais alguma opinião a respeito disso, se você acha que é de outra maneira que deve fazer o vídeo, comenta aqui. No meu entender, se eu fosse professor de educação especial, eu partiria por este caminho que eu comentei com vocês aqui no vídeo, tá bom? É isso. Em breve a gente vem com mais dicas. Você sabe que eu estou muito atarefado, 2 cargos, então não tenho tempo para absolutamente nada. Então, quando der a gente faz, certo? E se você gostou das dicas, faz um Pix aí, tá bom? Faz tempo que eu não faço isso. Ou compra um produto para ajudar a gente. Tem curso de redação, curso de informática. Só clicar na descrição do vídeo que tem aí os cursos, tá? É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!